Eu vou começar lendo uma citação bíblica. Então, quando vocês se refugiarem nas suas cidades, enviarei a peste para o meio de vocês, e vocês serão entregues nas mãos do inimigo. Texto do Levítico, capítulo 26, versículo 25. Novo normal. Provavelmente você já deve ter ouvido esse termo em algum lugar, na mídia, na televisão. Basicamente é um novo normal. Então eu sei que muitos de vocês já estão cientes disso, né? Que as coisas nunca mais vão voltar ao normal, mas é importante... Que vai ser o novo normal agora. Que você vai ter que se acostumar a andar de máscaras em público, que você vai ter de acostumar a fazer as coisas remotamente, online, e não ter aglomeração e coisas desse tipo. São vítimas do novo normal. Nesse mundo onde o clima está sendo todo alterado, rápida e subitamente, pela intervenção humana, vencendo todos os prognósticos de 1992. Uma das expressões que eu tenho nutrido um olhar assim bastante estranhado, como se fala por aí, é a expressão novo normal. Eu acho uma expressão bastante brega. Eu sei que ela está gerando muita discussão. Quando eu digo que eu acho que ela é brega, é no sentido de que eu não discordo dela só do ponto de vista histórico. Eu acho ela uma expressão de alguém que, na realidade, não entende muita coisa do que está acontecendo. Porque não deve acontecer nenhum novo normal. O que existe é algumas mudanças, principalmente associadas a uma grande experiência de estresse, seja de volta ao trabalho, de volta ao shopping, de volta à escola, o chamado pós-pandemia no seu momento mais imediato. Isso daí, sem dúvida nenhuma, você tem um estranhamento com hábitos e costumes, e isso é normal e que provavelmente com o tempo vai passar. E, a não ser que alguma grande hecatombe aconteça, daqui a uns 3 anos ninguém vai lembrar dessa pandemia, assim como ninguém lembrava da espanhola até começar essa. Pedi que a gente começasse com uma citação bíblica, porque em todos os textos da Bíblia, a doença é enviada como castigo de Deus ao povo eleito ou aos seus inimigos. Também no Novo Testamento aparece muitas vezes a pergunta, quando Jesus encontra cegos de nascença, dizem isso a ele, eles são assim porque eles pecaram ou foram os pais que pecaram? De onde vem a doença? De onde vem a deficiência? De onde vem a morte? Nosso primeiro esforço, naturalmente, é um pensamento teológico. O pensamento teológico ele dá sentido às coisas, porque se veio como castigo de Deus a mim, ou como punição de Deus aos meus inimigos, como é frequente no Antigo Testamento, então eu posso, nesse caso, rezar e eu posso obter a cura. Isso não só animou os povos bíblicos, mas anima muita gente até hoje. Isso não é um problema. O que eu quero começar pensando é essa capacidade de traduzir a doença como uma questão moral ou teológica. Porque a natureza não é moral. As bactérias e os vírus, as cobras peçonhentas, os terremotos, eles existem. Eles não dependem da minha atitude piedosa ou não. Eles não dependem de eu ser carinhoso ou não entre a minha família ou com os amigos. Os males do mundo existem e os males naturais podem ser influenciados pelo ser humano, como o aquecimento global, mas eles existem. Mas nós nos apegamos a uma explicação que não seja física, que seja metafísica, porque essa explicação transfere um pouco mais de controle para nós. É um desejo psicológico perfeitamente compreensível. Eu não tenho nenhuma autonomia diante de um câncer devastador. Eu não tenho como reagir diante da terra que treme num terremoto que está derrubando prédios. Eu não tenho como fazer algo diante de um tsunami violento ou de uma epidemia como o coronavírus. Então, eu vou fazer uma leitura metafísica. Eu posso ser protegido. Eu posso pedir que Deus aplaque sua ira.
E, de novo, isso não é um problema. Mas eu estou entendendo agora o mecanismo pelo qual a minha cabeça produz uma tentativa de controle para fazer uma análise mais densa dessa questão. Eu vou pedir que se mostre uma imagem que eu selecionei, uma belíssima imagem do século XVIII, que está no alto do castelo de Santo Angelo, em Roma. Belíssimo túmulo mausoléu do imperador Adriano, transformado em fortaleza papal na Idade Média e moderna. E eu vou partir dessa imagem para fazer uma nova leitura de pestes e história. Por favor, para que vocês vejam essa imagem, que é a imagem número 1 agora. Essa imagem, no alto do castelo de Santo Angelo, é do século XVIII, feita lá, fundida por um escultor alemão. Mas ela foi colocada lá por causa de uma história muito mais antiga do que o século XVIII. Por volta do ano 590, Roma estava assolada por uma peste terrível que diziam vinda do Egito. Roma perdia milhares de pessoas por dia, não era ainda a peste negra, que será de 1347, 48, estamos ainda no início da Alta Idade Média. Morreu o Papa, possivelmente dessa mesma peste. Assume um novo Papa, o Papa São Gregório Magno. E ele manda fazer uma procissão. Não havia nada a fazer, nada mais compreensível que intensificar as orações. E durante a procissão, algumas pessoas foram atacadas pela peste. Em documento da época se fala que 80 pessoas morreram durante a procissão. Quando o Papa estava se aproximando do castelo de Santo Ângelo, no início do seu longo e muito produtivo mandato, São Gregório, o Papa viu no alto do castelo uma corte de anjos que se aproximava da imagem de Nossa Senhora que curava, a Nossa Senhora que estava na procissão, e em particular o arcanjo, que depois nós identificamos com o arcanjo Miguel, o soldado maior de Deus. E o arcanjo Miguel, que porta uma espada na história da arte, o Papa viu essa espada cheia de sangue porque as pessoas eram atingidas pela peste. O arcanjo colocou a espada na bainha, significando que a partir daquele momento a peste não atingiria mais Roma. A partir daquele momento a peste cessou. E naturalmente São Gregório começa a sua carreira de ser uma referência, inclusive em profecias, em comunicação com o além e seu poder. Então o primeiro impulso para eu fazer uma leitura metafísica ou mística da doença, ou moral, de eu dizer que a peste negra foi o castigo de Deus pelo pecado dos homens no século XIV, ou porque o papado foi transferido de Roma para Avignon, como se disse, ou que era fruto da maquinação dos judeus que envenenaram poços, causando ondas de massacres de judeus, como na Primeira Cruzada, ao invés de dizer que a tuberculose era o bacilo de Koch que começava a ser estudado, eu vou dizer que ela é fruto da vida boêmia, das pessoas que não são regradas, que vivem na noite, os poetas românticos, por exemplo. Eu vou dizer que a AIDS é fruto da vida promíscua e que o coronavírus é fruto de um plano chinês. Todas são filhas de uma tentativa de leitura metafísica, de não olhar objetivamente as coisas e tentar achar que existe uma explicação que controle, porque se eu dominar essa explicação, vinda de Deus, vinda da China ou vinda de comportamento sexual, eu vou acabar conseguindo controlar a cura. E se eu for a instituição que controla a cura, o Papa São Gregório Magno e a Igreja Católica, ou aquele que vai encontrar um remédio que finalmente, como todos esperamos, detenha a epidemia atual, essa pessoa que tem a cura está cercada de honra, de prestígio, de poder e de dinheiro. À medida que eu invento o pecado, e a doença é fruto do pecado nessa leitura, algum tipo de pecado, em um sentido amplo, eu também invento a maneira de eu conseguir controlar quem vai receber a cura. Se o caminho é árduo para a salvação do corpo ou da alma, eu posso fazer um pedágio suficientemente sólido para que as pessoas se sintam tentadas a se aproximarem de mim. Então é natural que as pessoas saiam em busca das suas crenças, não há nenhum erro nisso e é absolutamente algo natural. Mas eu me refiro às instituições, poderes, que tentam controlar essa leitura e controlar o acesso à salvação,
ou ao fim da peste, ou ao fim de todos os tormentos. Assim, se eu inventei que essa peste não era fruto do saneamento que eu próprio poderia ter melhorado nos esgotos da cidade, ou essa peste não era fruto, por exemplo, da situação de pobreza e desnutrição das classes trabalhadoras do século XIX, que levavam a uma explosão de tuberculose, como leva até hoje, eu então poderia dizer que ela é fruto de um comportamento que se aproxima do controle do corpo, da capacidade que eu tenho de oferecer uma solução a qual eu tenha a chave de controlar trabalho, impostos, benefícios, votos, indulgências, penitências ou fiéis. Essa é uma característica das doenças na história. Elas fazem também que as instituições tentem controlá-las. As epidemias em história mudam muita coisa. Só para lembrar que em Atenas, um modelo de democracia no século V a.C., o próprio Péricles morreu da peste ateniense, que nós não sabemos se era febre tifoide, se era cólera ou até peste bubônica. O próprio Péricles foi atingido e morreu porque entre 430 e 429 a cidade foi devastada pela doença. Atenas perdeu a primazia para Esparta e acabou levando para o túmulo esse sonho de cidades-estado, poleis, autônomas e democráticas. O domínio de Esparta e de Tebas e depois dos macedônios era também o colapso da democracia e da autonomia. De alguma forma, a peste de Atenas acabou com o sonho da cultura clássica democrática. Assim como a peste negra erodiu o feudalismo, porque morrendo muitos servos, os que sobraram, os que sobreviveram, vão promover rebeliões camponesas. São as Jacqueries na França, ou são a rebelião de Wat Tyler na Inglaterra, todas do século XIV. Todos esses movimentos mostram que o vírus, a bactéria, os micro-organismos, todos eles são poderosos elementos de mudança histórica. Justiniano foi golpeado pelo seu sonho de expandir o Império Bizantino, mas também pela peste de Justiniano. Todos esses fatores mostram que nós temos que pensar de uma forma um pouco mais objetiva. No momento em que a sociedade se expande economicamente, é consequência necessária que haja intercâmbio biológico. As doenças trazidas da Europa para a América, quando do descobrimento do Novo Mundo pelos europeus nos séculos XV e XVI, que dizimaram mais indígenas, num dos maiores genocídios da história, do que toda a violência dos estados, ou dos conquistadores, ou das companhias comerciais. O sarampo e a gripe mataram mais indígenas do que as espadas. Esse contato é sempre fatal para um grupo que não está preparado para esse intercâmbio biológico. Da mesma forma, se diz que a sífilis saiu da América para a Europa. Apesar de haver um debate sobre a origem da sífilis, talvez seja a contribuição do Novo Mundo para a Europa. Da mesma forma, quando a Inglaterra chegou à Índia e chegou às cidades superpovoadas da Índia, a Inglaterra trouxe para Londres a primeira grande e monstruosa epidemia de cólera também. As doenças saídas de um lugar para outro, as doenças de origem asiática para a Europa, da Europa para a América, da América para o Velho Mundo, elas são doenças que mostram que há um custo enorme quando existe o primeiro contato humano. Então, se o mundo foi globalizado, se o mundo se integrou na sua economia desde o fim do século passado e nas 2 primeiras décadas deste século, é natural não apenas que nós tenhamos ondas sistemáticas de gripe suína, talvez originária do México, que tenhamos gripes aviárias, tenhamos coronavírus 1 e 2, tenhamos o ebola da África e outros, que vão mostrar como a humanidade está se integrando economicamente, trocando micro-organismos, e para os quais, naturalmente, nem sempre temos resistência. Eu posso fazer leituras apocalípticas, posso fazer leituras de planos para conquistar o mundo, eu posso fazer leituras de guerras biológicas, porque elas existem. Muitas vezes as guerras biológicas, estados e terroristas guardaram nos seus arsenais micro-organismos para combater seus inimigos. Mas a natureza é um pouquinho menos moral. Os fatos são um pouquinho menos subjetivos
são bem mais objetivos do que se imagina. Então, a partir disso, nós vamos começar a pensar como enfrentar, do ponto de vista do comportamento psíquico, da atitude cultural, um episódio como o que nós estamos agora. Então... Desde o início do ano, a economia mundial vem sendo devastada por uma quarentena autoimposta por inúmeros países como resposta a uma grave crise de saúde global. As consequências econômicas dessa quarentena estão atingindo proporções aterradoras em todo o planeta, e como não poderia deixar de ser, o foco principal da crise tem sido a maior potência econômica do mundo, os Estados Unidos. Desde o início da crise, em pouco mais de 2 meses, já foram quase 40 milhões de desempregados. Nesse período, a taxa de desemprego oficial nos Estados Unidos saiu de 3% para 14%. Entretanto, como deixou bem claro o presidente do Fed de Minneapolis, essa taxa está camuflada pelo método como ela é calculada e pela própria quarentena. Segundo o mesmo, a taxa real de desemprego nos Estados Unidos hoje seria de 24%, apenas 1 ponto percentual abaixo da taxa de desemprego alcançada durante a Grande Depressão, com a diferença de que durante a Grande Depressão demorou 4 anos para a economia alcançar os 25% de desemprego. Dessa vez foram necessários somente incríveis 2 meses, e com certeza não vai parar por aí. Mas o que isso significa para a economia? Basicamente, teremos custos maiores e menores receitas em quase todos os setores. Consequentemente, milhares de empresas que não se adaptarem a esse novo normal irão quebrar. Veremos uma tendência de concentração cada vez maior em diversas áreas da economia, nos restando apenas se conformar com uma menor diversidade na oferta de bens e serviços que serão cobrados a preços cada vez mais altos. Isso significa que cada vez mais teremos um aumento da dependência de cidadãos e empresas em relação ao Estado. O problema é que, como o Estado não gera riqueza, é impossível que essa conjuntura econômica permaneça indefinidamente. Outro ponto importante e que não está sendo levado em conta é o fator medo. Por mais que ao menos momentaneamente os comércios possam aos poucos voltar a funcionar, o movimento deve continuar muito baixo por um bom tempo, exatamente pela falta de confiança dos consumidores em poder sair de casa em segurança. Levando em conta o nível de endividamento e a enorme bolha que foi formada nos últimos 12 anos e que já vinha em pleno processo de deterioração muito antes da propagação dessa ameaça, e principalmente da proporção e da velocidade do atual desastre econômico, somado aos fatores descritos acima como o novo normal, fica evidente que qualquer perspectiva de recuperação econômica em V não passa de uma mera ilusão criada por políticos e que vem sendo endossada pelos mercados financeiros, que nunca estiveram tão descolados da realidade como nos tempos atuais. Apesar da severa deterioração da economia real nas últimas semanas, as bolsas de valores ao redor do mundo vêm em pleno processo de valorização. A Nasdaq já recuperou todas as perdas do ano. Dow Jones e S&P 500 já estão no mesmo nível de pontos de um ano atrás, quando o nível de desemprego era de somente 3%, não havia sinais de estresse no mercado interbancário e a economia estava a pleno vapor. Warren Buffett, um dos homens mais ricos do mundo e declarado por muitos como o maior investidor de todos os tempos, afirmou na tradicional conferência anual dos acionistas da sua empresa, a Berkshire Hathaway, que, abre aspas, nunca devemos apostar contra a América, fecha aspas. Entretanto, recentemente ele vendeu todas as suas ações de empresas aéreas e se desfez de grande parte de suas ações do sistema bancário americano.
Acho que isso fala muita coisa sobre o que ele espera pela frente. Anos atrás, Buffett popularizou como o melhor indicador individual para avaliar se o mercado está caro ou barato a fórmula que divide o valor do mercado de todas as empresas listadas em um país pelo seu PIB. Esse indicador ficou conhecido como o Índice Buffett, e ele nunca esteve em níveis tão altos nos Estados Unidos como está hoje. Da mesma forma, outros indicadores fundamentalistas nos indicam como as bolsas estão sobrevalorizadas. A estimativa de lucro futuro das empresas listadas na bolsa, que sempre acompanhou de perto o desempenho das ações, parece ter se desconectado completamente das mesmas. O índice PL, que mede o preço sobre lucro das empresas pelas estimativas dos analistas, está em níveis altíssimos, bem como o VIX, que mede o nível de volatilidade dos mercados e que é mais conhecido como o índice do medo. Muitas pessoas podem contestar e dizer que o mercado apenas já precificou toda essa deterioração da economia e já está valorizando com a expectativa de uma futura recuperação em V, como afirmado pelas autoridades públicas, como o secretário do Tesouro americano, que afirma que já no terceiro trimestre veremos a economia americana crescer 17%. Mas até que ponto esse número pode ser real? O que está evidente é que o senhor mercado está agindo de forma mais irracional do que nunca, e isso está sendo causado pela maciça impressão de dinheiro injetada pelos bancos centrais. Mas dada a atual realidade econômica de severa deterioração, além das expectativas de como será o mundo daqui para frente, não faz qualquer sentido toda essa valorização. Por último, mas não menos importante, outro fator preponderante a essa nova realidade será a aceleração do processo de perda do pouco que nos resta de nossa privacidade financeira. Tendo em vista que um dos maiores vilões eleitos pelo establishment no combate à pandemia foi o papel moeda. Então não se surpreenda se nos próximos anos surgir uma forte campanha contra o uso de cédulas de papel e a favor de uma adoção de um sistema monetário 100% digital. A China, que já é um dos países do mundo que mais avança em direção a uma sociedade sem dinheiro, lançou recentemente a sua criptomoeda oficial. Tendência essa que deve ser seguida por inúmeros outros bancos centrais mundo afora. Por mais vantajoso que eles possam fazer isso parecer, saiba que nesse modelo de sistema monetário, você sempre estará suscetível a todo tipo de desmandos por parte de governos autoritários como confiscos, juros negativos, entre outros. Portanto, talvez esse possa ser apenas mais um vídeo alarmista no YouTube, ou talvez possa ser uma leitura realista do nosso futuro. Só o tempo irá nos dizer isso, mas se eu fosse você, jamais descartaria a possibilidade de que o mundo está de fato mudando e não é para melhor.